Não olhe para a sua vida apenas de forma natural. Olhe também de forma sobrenatural, pois pode ser a chave da resposta que você procura. Quanto tempo? Quanto tempo isso aí? Quanto tempo? 7. Você entrou por obra de inveja ou de vingança? Vingança. Entenda uma coisa. O mal não se limita apenas a 7 maneiras de possuir a vida de uma pessoa. Iremos falar nesse vídeo das práticas mais comuns, mas não significa que sejam as únicas existentes. Preste atenção a cada uma delas. E a última delas é a mais preocupante. Assista a esse vídeo até o final e tenha o seu entendimento aberto. Hereditariedade. O fato de nunca ter ido a uma reunião de feitiçaria espiritual e de frequentar uma igreja não impede que o mal se apodere de uma pessoa. Em muitos casos, um espírito foi o senhor do corpo do pai ou da mãe, e quando uma pessoa que teve ligação com o mal morre, eles procuram outro corpo para se expressar. Por isso, quase sempre os entes queridos de linhagem direta, por possuírem certa afinidade com a pessoa falecida, são os primeiros da lista a serem escolhidos para a nova habitação dos espíritos malignos. Há casos em que o mal acaba atuando em várias gerações da família, e por essa razão, o que aconteceu com o ente que faleceu acaba se repetindo na vida daquele que acaba sendo possuído. Por exemplo, se o ente falecido bebia ou usava drogas, então, alguém da família começa a ter o mesmo comportamento. Há casos em que nenhuma das mulheres da família consegue permanecer casada, ou quando conseguem casar, vivem uma vida infeliz com o seu cônjuge. Falamos mais profundamente sobre isso em o nosso vídeo, As Maldições Hereditárias. Deixaremos ele disponível no box ao final desse vídeo. Envolvimento direto ou indireto. Vivemos uma das gerações mais ansiosas da história. A preocupação com o futuro faz com que as pessoas se inclinem em buscar por todos os tipos de meios, para de alguma forma, ter a garantia de seu sucesso, de seu futuro, de algo que almeja muito. Por conta disso, muitas pessoas acabam indo a locais espirituais em busca de respostas e orientações imediatas. E até mesmo, muitos cristãos acabam se inclinando para essas práticas. Vemos na Bíblia que Deus condena essas práticas, como podemos ver em Levítico capítulo 19, versículo 31. Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os adivinhos. Não os procureis, para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vemos que Deus condena a adivinhação, mas as pessoas buscam por esses caminhos, e até mesmo pessoas que vão à igreja e que conhecem a palavra. Isso ocorre por conta de fazerem suas orações e supostamente não terem as respostas como desejam. E acabam buscando nas entidades espirituais um meio para alcançar os seus desejos pessoais. Um claro exemplo disso na Bíblia foi o rei Saul, que ao se deparar com a chegada do exército filisteu, orou a Deus por uma resposta. Porém, não teve nenhuma. Como podemos ver em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 5 a 7. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Vemos nessa passagem que Saul acabou indo se consultar com uma feiticeira. Saul andou fora das leis de Deus, e seu final foi terrível. E geralmente, após a pessoa se consultar com essas entidades, a vida da pessoa se transforma em um verdadeiro inferno. A pessoa passa a ter tontura, dores inexplicáveis, acabam vendo vultos dentro de casa e veem problemas acontecendo nas suas vidas, como não acontecia antes. E isso se dá porque quando a pessoa busca por essas práticas espirituais, a pessoa está trocando a fé em Deus para colocar a fé nas entidades. Isso, no mundo espiritual, significa que a pessoa declara a submissão a essa entidade, pois, a quem nós colocamos a nossa fé, é esse então, que passa a ser o nosso Senhor. Então, se a pessoa coloca fé para a solução dos seus problemas pessoais nas entidades,
Consequentemente, a pessoa se torna servo dessas entidades. E então, o espírito maligno tem autoridade para atuar na vida da pessoa. Já a participação indireta se dá quando a pessoa, por um convite, por algum acaso, acaba entrando nesses locais espirituais de magia, mesmo sem frequentar o lugar. Às vezes por curiosidade ou a convite de alguém. A pessoa acaba entrando nesses locais. O fato é que esses locais são infestados de entidades malignas. E corre o risco da pessoa sair desses locais, totalmente carregada. Se a pessoa não estiver preparada espiritualmente para entrar nesses locais, é bem comum que a pessoa saia infestada de entidades malignas. Preste atenção. Esses espíritos ficam só querendo uma brecha para entrar em um corpo, e quando alguém cai na tolice de pisar em um desses locais, certamente a pessoa ficará enredado com um ou mais demônios. Possessão por trabalhos e despachos. Inúmeros trabalhos são feitos pelos adeptos das práticas de feitiçarias espirituais, e muitas vezes, com o intuito de atingir alguém. E muito se engana quem não acredita nessas coisas. Há quem diga que esses trabalhos espirituais não pegam. Infelizmente, essas práticas são uma realidade diabólica, e seus efeitos são devastadores na vida de quem não está protegido por Deus. A pessoa que não possui o Espírito Santo está totalmente desprotegida nesse mundo. É como se uma pessoa estivesse em meio a uma guerra de bermuda e de chinelo. Sem a armadura de Deus, há um grande risco de trabalhos espirituais afetarem fatalmente a vida de uma pessoa. Esses trabalhos podem ser feitos por vizinhos, por parentes, por pessoas apaixonadas, por amantes ou ex-amantes. Ou seja, todos os motivos que levam uma pessoa a fazer algum tipo de trabalho contra alguém têm em sua raiz um cunho emocional. Geralmente a pessoa que é guiada pelas emoções, que ouve a voz do coração, acaba se deixando levar a realizar essas práticas, não levando em consideração as consequências de seus atos. O que ocorre também é que muitas das vezes, pessoas que são atingidas por esses trabalhos espirituais acabam querendo revidar fazendo outro trabalho para desfazer aquele que amarrou a sua vida. Meu amigo e minha amiga, só há uma maneira de se livrar das bruxarias. E essa maneira é Jesus. Somente pelo nome de Jesus que somos livres dessas coisas, porque é em nome dele que todo o joelho se dobra. Brechas espirituais. Temos falado aqui no canal várias vezes sobre a passagem que fala de Simão Pedro, onde Jesus o alertou que o diabo tinha pedido sua vida. Como podemos ver em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Essa passagem mostra que Pedro havia cometido algum deslize, e por conta desse deslize, o mal havia requerido a sua alma. E hoje não é diferente. A pessoa que age com mentiras, com mágoas, com vícios, ou seja, a pessoa que não se converteu e vive abrindo brechas espirituais, o mal acaba entrando na vida da pessoa. Entenda, uma mentira é uma brecha. Um olhar malicioso é uma brecha. O texto sagrado mostra que Pedro não estava convertido. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Se você não é convertido e age de forma contrária à palavra de Deus, o mal pode reivindicar a sua alma para Deus, como sendo propriedade dele. E diante das suas atitudes, Deus não pode fazer nada, pois os seus frutos mostram a qual árvore você pertence. Envolvimento com pessoas que cultuam os espíritos. Essa é uma porta de entrada para o mal, mais comum, seja no trabalho, seja na vizinhança, ou até mesmo entre parentes e amigos. É muito comum haver alguém que está envolvida com os espíritos, e o simples fato de conviver com essas pessoas pode gerar uma porta de entrada para que o mal destrua a sua vida. Não é raro casos em que a pessoa é tão carregada que o simples contato com ela acaba gerando uma transferência de energia demoníaca. Você já entrou na casa de alguém e sentiu um ambiente carregado, a ponto de sair de lá com dor de cabeça? Pois é, isso é muito comum. E muitas vezes a pessoa acaba se envolvendo com essas pessoas que praticam feitiçaria e acabam levando essas pessoas para dentro de seu convívio.
e nem se dão conta que podem estar trazendo o próprio mal para as suas vidas. Basta um olhar de inveja desse tipo de pessoa para que o mal entre, seja por algo que você tem na sua casa, ou por observar que o seu casamento é bom, ou que você tem um carro bom, ou uma casa bonita. Basta um olhar de inveja para que o mal saia dela e comece a atuar na sua vida. Cuidado, essas pessoas são portadoras do próprio mal. É muito comum também pessoas que têm uma vida travada, mas que nunca foram envolvidas com o ocultismo. Porém, na infância, por conta de algum tipo de problema, acabaram sendo levadas por seus pais para alguma benzedeira ou curandeira. Ou seja, os pais acabaram trocando a fé em Deus para colocar a sua fé nas entidades e, sem perceber, acabaram ali, abrindo um acesso espiritual para o mal. E muitas vezes a criança cresce perturbada e, em sua adolescência, acaba gerando para os pais muitos problemas, trazendo angústia e sofrimento para a família. Vemos que as pessoas sofrem por ignorar a palavra de Deus. Comidas enfeitiçadas. Houve um relato na igreja de um homem que sofria de muitas dores de estômago. Por conta desse problema, acabou passando por várias cirurgias, mas nada adiantou. Esse homem acabou vindo para a igreja e, após uma libertação espiritual, ficou constatado que havia um espírito maligno atuando no estômago daquele homem. E após o espírito ser expulso, o homem ficou imediatamente curado e glorificou a Deus por essa graça. Devemos ter muito cuidado com aquilo que nos oferecem para comer. Não sabemos o que as pessoas cultuam, nem as práticas que elas fazem em sua intimidade. Comidas trabalhadas são um verdadeiro veneno espiritual e pode ser fatal. Na igreja, não é raro pessoas que passam por libertação espiritual e acabam vomitando coisas que comeram há muito tempo atrás. Pessoas que rejeitam a Jesus Cristo. Esse é o mais perturbador de todos os motivos. Perturbador porque a pessoa sente na veia a atuação do mal, mas mesmo assim acabam rejeitando a Cristo. Quando uma pessoa, no seu pleno uso das suas faculdades mentais, rejeita o Senhor Jesus, não querendo sua proteção e não se importando com as suas promessas, a pessoa está colocando a sua vida à disposição dos anjos malignos. Muitas pessoas chegam à igreja carregadas de entidades malignas, e após uma oração forte de libertação, o mal é arrancado. Porém, passa uma semana e a pessoa acaba voltando e manifestando novamente com algum espírito maligno. Ou seja, a pessoa passou por libertação, mas em seu dia a dia, continuou a viver da mesma forma. Continuou com as práticas que a levou a ser possuída pelo mal. A pessoa não abandonou o pecado, e então o mal voltou. E como vimos, quando a pessoa comete pecado, o mal acaba requerendo a alma dessa pessoa. Assim como aconteceu com Pedro. A pessoa vem na igreja, vê que tem um mal, e mesmo assim não muda. Ou seja, a pessoa rejeita a Cristo. Há uma resistência por parte da pessoa. A pessoa é liberta na igreja, mas continua gerando frutos podres, ou seja, ela não é de Deus. E dessa forma o mal acaba voltando. E a palavra de Deus mostra que o mal não volta sozinho. Como podemos ver em Mateus 12, versículos 43 e 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Como já falamos aqui no canal, existem 2 reinos espirituais, o reino da luz e o reino das trevas. Ambos coexistem nesse mundo. E nossas condutas são o que definem a qual reino pertencemos. Dessa forma, se você é uma pessoa de Deus e tem como prioridade na sua vida a busca pelo Espírito Santo, você não deve temer as trevas, pois você é filho do Pai das luzes e o mal não pode te tocar. Porém, se você não tem certeza se é de Deus, pode ter certeza que você é do diabo, pois quem é de Deus não tem dúvidas disso. E uma vez você sendo das trevas, então estará sujeito a toda sorte de problemas. Não só aqui nesse mundo,
como também no plano espiritual quando a sua vida chegar ao fim.